Fala aí pessoal, episódio 153 do podcast Filmes Clássicos, começando agora com Dicas Triplas, edição número 18. Como de costume, 3 filmes e 3 nacionalidades diferentes, um longa americano, um filme inglês e terminamos com um filme brasileiro. E dessa vez a gente caprichou, acho que sem pensar muito nisso, a gente acabou escolhendo 3 filmes um tanto obscuros, talvez, esquecidos mesmo, e possivelmente vai ter muita gente que não viu nenhum desses filmes. Alguns são de diretores famosos, alguns de diretores já esquecidos, mas todos bons filmes, dicas para vocês. É o Dicas Triplas começando, então vamos a elas. Mas antes, aquele nosso recadinho tradicional. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo, só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Beleza, galera? Vamos começar então o nosso Dicas Triplas. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Fala aí, Alexandre. E aí, Fred? Tudo bem, Fred? Tudo bem, como é que você tá, cara? Tudo certo. Beleza, aqui convidado, que não é novo no podcast, mas é novo nesse formato aqui, Dicas Triplas. É o primeiro Dicas Triplas que ele faz com a gente, Marcelo Renó, meu amigo aqui do Rio de Janeiro. Fala aí, Marcelo. Opa, Fred aí, Alexandre, todo mundo tá ouvindo a gente aí, um grande abraço, obrigado aí pelo convite. Marcelo. Beleza, seja bem-vindo então aí mais uma vez. E naquele esquema, né, quem não conhece o Dicas Triplas, a gente vai falar dos 3 filmes, geralmente a gente fala em ordem cronológica e acho que todos os episódios, né, Alexandre, a gente conseguiu fazer de filmes de nacionalidades diferentes. Então esse é mais um assim. Vamos manter isso daí. Vamos manter isso daí, diversidade aqui no... Um americano, um britânico e um brasileiro. Vamos começar então, e a gente deixa os spoilers pro final, né? Então vamos começar com o filme do Marcelo aí, que é de 1940, certo? Nossa Cidade, Our Town. Isso aí, quer que eu meta bronca aqui? Vamos lá. Bom, cara, eu acho até que nessa... Até vou falar um pouco dos 3, porque acho que foi bem curioso a escolha, né? São filmes, assim, que realmente são, entre aspas, pequenos. Eu até acho que o do Alexandre não é pequeno, não é um filme grande, mas é pouco conhecido. E o meu e o seu são pequenos no sentido do escopo, né? São uma coisa bem interiorana. Aqui no meu é um filme de cidade pequena, é bem, assim, totalmente fora do padrão, né? Adaptado aí da peça do Thornton Wilder, que até fez depois A Sombra de uma Dúvida com Hitchcock, também de cidade pequena, ali no caso era Santa Rosa. Até acrescentaria um negócio, se você me permite, que eu também notei uma outra particularidade, já que você está falando dos 3, eu acho que são 3 filmes muito particulares dos próprios países. Sim. Então o seu americano retrata uma cidadezinha bem americana, né, bem típica americana, coisa que você veria provavelmente só num filme americano. O meu é uma coisa que tem a ver com o sistema educacional, né, inglês. Então, professor dentro desse sistema, mas também tem, lógico, a ver com outras questões, mais importantes talvez. E o do Alexandre é uma história, né, ali dentro do interior brasileiro, ali daquela região. Bem cada um bem característico do seu país, é bem por aí mesmo. Mas vamos lá pro teu. Então, voltando aqui, foi uma peça do Thornton Wilder, ele ganhou o Pulitzer, ele ganhou 3 Pulitzer, esse cara. Até o Hitchcock gostou muito dele, pra você ver como ele é um cara, né, bem relacionado, né? Engraçado que ele é um cara que viajava o mundo inteiro, mas ele fez de uma cidadezinha que as pessoas praticamente não saem e tal.
E é um filme que quebra a quarta parede, as pessoas falam pra câmera. O cara apresenta o filme, não? Agora a gente vai falar aqui de Grover's Corners, que até é uma cidade fictícia. E assim, as pessoas falam pra câmera e é bem existencialista, assim. Eu adoro esse filme, realmente. Eu sei que pouca gente conhece, muita gente até não gosta. Ele vai e volta no tempo, né? Vai e volta no tempo. Ele fala coisas que vão acontecer no futuro. Então ele apresenta, por exemplo, o garotinho que entrega jornal e diz, ele vai morrer na França, na Primeira Guerra Mundial. E é bem assim, sem muita emoção. O filme tem isso, ele não é pra você chorar disso, de saber, caramba, garotinho. É piegas, né? Não é nesse lance. É mais existencialista, entender que tudo passa, que as coisas perdem relevância com o tempo, que a gente acaba esquecendo muitas das pessoas que morrem, né, depois de muito tempo. Todas aquelas, vamos fingir que fosse verdadeiro tudo aquilo, né? Todas aquelas pessoas de 100 anos depois estão esquecidas, né, cara? É um filme que tem esse... com uma sensação muito nostálgica, assim, eu fiquei bastante imaginando um americano, né, que tenha vivido numa cidadezinha dessa, como se relaciona vendo um filme desse. Porque o filme retrata um período ali do início do século passado, né? Acho que ele conta... Acho que é 1904. A história começa ali em 1904, né? E é como você falou, quebrando a quarta parede, você tem um narrador que a gente não sabe direito quem é, depois a gente descobre que é o dono da farmácia, né? E pressupõe-se, eles não falam isso, mas pressupõe-se que ele morreu também, né? Não dá essa impressão? Sim. Que ele é um morto narrando o filme, já que ele era o vendedor lá de uma loja. E esse lance da quarta parede tá até uma coisa interessante, que tem um momento que aparece uma voz que é como se fosse a plateia do filme perguntando pro personagem. O personagem responde, né? Então, muito bacana isso. Foi bem diferente nesse sentido também. E não dá pra esquecer que a gente tá falando de um filme de 1940, né? Eu não saberia dizer, mas ele deve ser um filme quase pioneiro nessa coisa dessa interação, quebra de quarta parede. Mais do que isso, né? Nesse momento que você falou aí, eu até tinha anotado para falar também, tem uma interação direta, né? De um público fictício que a gente não chega a ver, né? Mas a gente escuta, fazendo perguntas, e esse narrador presente ali chega a dizer, não, a gente não tem tempo para mais perguntas, essa é a última. Quer dizer, ele brinca com isso de uma maneira muito... chama atenção, né? E assim, em relação à quarta parede mesmo, tipo, quebrar a quarta parede, eu não sei se ele é dos pioneiros, porque tem os filmes dos irmãos Marx, né? Tem os filmes da década de 30. Tinha isso, de fazer um comentário pra câmera. O cara faz uma piadinha, nível, mas não de falar mesmo, Esse nível talvez seja um dos primeiros mesmo, né? E assim, a peça, não sei se vocês chegaram a ler a peça é excelente também, eu recomendo muito, tanto o filme quanto a peça. Não li. A peça, assim, ela é toda sem cenário nenhum, né? É praticamente nada, assim, tem uma outra escada, ele mesmo reescreve na peça, não dá pra ter quase nada e tal. E aí, claro que no filme... Seria tipo Dogville, exatamente, eu pensei exatamente no Dogville. Claro, mas eu acho que o Sam Wood e o William Cameron Menzies, que até se conheceram fazendo O Vento Levou, né? Que o Sam Wood ajudou no Vento Levou e o William Cameron Menzies foi fundamental lá. Aí depois eles trabalharam juntos o resto da vida dos dois. Eles logo viram, não dá, né, cara? Aí é forçar demais pro público de 1940 aceitar um tipo Dogville. Pro Dogville já foi forçado, eu me lembro de muita gente reclamando. Só lembrar pra galera que o William Cameron Menzies é o diretor de arte, né? Exatamente. E aí eles fizeram isso já bem mais realista e eu acho que realmente ficou... Tinha que ser um filme um pouquinho mais normal, né? Eu acho que seria pedir demais do povo ali que não tivesse nada, né? As pessoas fingindo abrir porta, por exemplo. Seria forte demais, realmente. Yes. Mas é um filme que eu adoro. Eu amo tudo nele. Tanto esse clima do interior, eu gosto dessas coisas de cidade pequena e tudo mais, do passado, né? De tudo a cavalo, essas coisas assim. E desse lance, dessa visão mais assim, existencial, de entender que as coisas passam, que sonhos não se realizam, né? Praticamente o sonho de ninguém se realiza ali. Praticamente todo mundo não tem a vida que queria ter levado. Eu acho que é mais ou menos assim a vida de quase todo mundo, né, cara? Exatamente. Então, assim, é bem adulto. O filme é muito adulto nesse sentido. Ele é muito à frente do tempo dele. Eu acho que ele até fez sucesso, mas eu acho que o povo deve ter estranhado, porque ele não é piegas, como a gente falou aqui, não puxa o choro, não é por aí, tem muita tragédia no filme.
mas ele não puxa o choro. É para você ter uma visão um pouquinho mais distanciada e entender as coisas bonitas do dia a dia, que até a gente não pode falar do final do filme aqui, mas trata muito disso, né? Deixar pros spoilers. Tem um spoiler grande aqui, esse filme tem spoiler grande. O que vocês dois acham? Que eu amo o filme, eu que indiquei e tal. Vocês dois gostam muito também? Como é que vocês viram o filme? Eu não tinha visto, não. Eu escuto falar desse filme há tempos, eu não tinha visto e assisti, né, com base aí na tua escolha pro episódio. Cara, gostei demais. E não sei o quanto se pode falar nesse momento, mas principalmente dessa sensação que fica muito patente ali perto do fim, né, de que aquela coisa do carpe diem, né, de você aproveite o tempo que você tem, as relações, não deixe para demonstrar o afeto pelas pessoas amanhã, porque a gente isso tudo vai passar e vai passar rápido, né? E tem um momento ali que depois a personagem ela é, vamos dizer, recordada de que cada dia banal da sua vida era rico de sensações e de coisas que valia a pena tá vivenciando, né? Por mais banais que parecessem na época, né? E a gente, isso para mim toca muito ler isso, né? Porque ver isso, ser lembrado disso, né? Porque é a realidade de todos nós, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo mais, abrindo um pouquinho os olhos para isso, né? Quando a gente é jovem, a gente tá meio que andando para esse tipo de reflexão. Quando a gente já vai virando ali o cabo da Boa Esperança, a gente começa a ver que, tem que aproveitar cada instante, né? E começa às vezes a se lamentar de não ter aproveitado como deveria alguns momentos do passado, né? Porque é tudo muito breve, né? Nesse sentido aí eu até lembrei um pouco do Felicidade Não Se Compra, né? Mas aí no final a gente pode explanar melhor isso aí, né? Imagino um pai de Felicidade Não Se Compra, com certeza. Eu acho que inspirou diretamente. Imagino que tenha sido influência mesmo, né? Eu gosto do filme, eu até conheci, até porque você me indicou há muito, muito tempo atrás, né? Eu acho que eu homenageei o filme na época do Multiply, lembra que a gente homenageava os filmes? Eu acho que eu escolhi. E provavelmente foi ali naquela oportunidade que eu vi. Eu não lembro disso, eu tava lá, mas eu não lembro. Eu também não teria certeza, mas eu tenho certeza que foi o Marcelo que me indicou. E aí acho que é a terceira vez que eu revi, né? Não revi muito também. Gosto do filme, gosto dessa sensação, como eu falei aí, nostálgica e aquele tipo de filme que parece mesmo uma maquininha do tempo, né? Você entra naquele ambiente ali, você tem a sensação que você está vendo um tipo de vida, um tipo de conduta ali daquela sociedade que você só tem como conhecer como algo como o cinema, né? Então você sente que parece real aquela história ali, aqueles personagens, e te remetem a um tempo que não é o meu tempo, não é o nosso tempo, né? Mas a coisa é tão bem feita que você acaba se envolvendo com aquilo ali, né? Eu acho assim, para não dizer que eu não critico, eu acho que o filme tem uns probleminhas de casting, me incomodou um pouquinho. É mesmo? Ver a Martha Scott, né? A popular mãe do Ben-Hur. Certo. Foi o papel da vida dela. Mãe do Ben-Hur, né? E mãe do Moisés. Dos dois. Pois é, mãe dos dois. Mas não por isso. Você vê na cara dela, eu olhei pra ela, que ela interpreta no início do filme uma menina de, sei lá, 16, 17 anos. Mas você vê na cara dela, tem quase 30. Aí eu fui procurar quando ela tinha nascido, realmente, ela tinha, sei lá, 28, 27 para 28. O William Holden é a mesma coisa. O William Holden querem fazer ele parecer um adolescente. Ele tinha 24, né? 23, 24 anos. Ele convence mais no lance da idade. Ele tem a cara mais novinho mesmo, né? Mas é engraçado, porque interpreta tem um momento lá que acho que a personagem da Bella Bond diz, eles têm 17, né? Fala dele.
E, pô, às vezes ele se comporta como se tivesse, sei lá, 13, né? Ele desce a escada brincando. Mas antigamente o pessoal era mais novo nesse mais sentido. novo, mais inocente, né? Foi isso que eu pensei. Isso aí não tá errado, não tá errado, não. A idade dela eu concordo, mas eu acho que ela tá tão bem no filme que eu sempre esqueço isso. Ela foi indicada ao Oscar, né? Foi indicada ao Oscar. Foi o primeiro filme dela. A primeira peça dela e o primeiro filme dela. Até a Teresa Wright foi reserva dela no teatro. Foi o comecinho da carreira da Teresa Wright também. Então, assim, tem esse lance legal de ter o William Holden no começo da carreira, né? E a gente tá acostumado com ele cínico, aquele jeitão do William Holden, mas ele no começo da carreira fazia esse tipo de papel aí. Garoto ingênuo, né? Golden Boy, né? Golden Boy, um cara inseguro. Ele fazia muito cara inseguro e funciona bem aqui, né? Mas é tão diferente do que a gente está acostumado que sai um pouco, né? Mas o elenco coadjuvante desse filme é muito bom. Tem dois pais, né? As duas conexões com Felicidade Não Se Compra, né? Que é o Thomas Mitchell e a Paula Bond tá também, né? Que é Faz a mãe do James Stewart, não é isso? Exatamente. Felicidade Não Se Compra. E o Thomas Mitchell faz o tio dele. Faz o tio que faz besteira lá, exatamente. E o Thomas Mitchell, pelo amor de Deus, hein? Que ator fenomenal. E que momento aquele ali dele, né? Esses anos ali de 38, 39, 40. Começa a somar a quantidade de filmes sensacionais que ele tá nesses 2 anos. Pega só 39 e 40. Tá no tempo das Stagecoach e O Vento Levou. Vai falando aí. Esse aqui. Ele tá em uns 4 ou 5 aí, grandes. Não, Mulher Faz um Homem. Não, tá alguns. Isso. Tá em vários, vou lembrar de cabeça. Ele tem uma cena muito legal que ele dá um esporro no filho, né? E no fim, ele vai voltar a cortar lenha, mas por algum tempo. ele é bem realista. Assim. Não, mas ele dá um esporro com classe, né? Dá um esporro botando o filho para refletir sobre como foi o dia da mãe, porque ele não fez uma tarefa que a mãe tinha pedido, né? Que a mãe já desistiu, né? Mas e convenhamos, né? Que é um esporro atemporal, né? Algumas coisas são bem atemporais. Qualquer geração Z... Aí mas o que não é atemporal é o seguinte, a reação do William Holden foi tipo chorar e melhorar no dia seguinte. Hoje, provavelmente... Nem ouve. Nem ouvia falar, porra, rapaz, não enche o saco, porra. Já que você não ia lembrar de cabeça... Tem ali A Mulher Faz o Homem, Vento Levou, Corcunda de Notre Dame. Tem aquele Angel Has Wings. O Paraíso Infernal, Angel Has Wings, No Tempo das Diligências, e enfim. Ele arrebentou, Pouco antes ali, Horizonte Perdido, Cruz dos Anos. E outra coisa que eu acho adulta do filme, eles até fizeram como monólogo interior, que na peça eles falam para outras pessoas, mas realmente ficou melhor o monólogo interior. Que é na hora do casamento. A personagem da Martha Scott é apaixonada pelo George o filme inteiro. Mas na hora do casamento você vê ela com dúvida, você vê, será que é pra casar mesmo? E isso é muito legal, porque um filme hollywoodiano da época ia glorificar o amor totalmente, né? Tipo, não ia ter a menor dúvida que ela queria casar. E ali ela tem dúvida, ele tem medo de virar adulto, né, cara? Vai virar um chefe de família, aquelas coisas. O pai dele duvida se ele vai ser um bom chefe de família, acha ele muito novo pra isso. É bem bacana, todo mundo, até o padre, né? Todo mundo tem seus... O padre falando, quantos milhares de casamentos eu fiz, quantos que eu me lembro? Uns 2 ou 3, né? Porque a maioria passa batido, né, cara? É bem bacana. O filme é bem adulto nisso, bem à frente do tempo dele mesmo. A peça tem também. Até ainda sobre essa questão de interação com a câmera, né? Tem um momento muito interessante que tem um corte... que é o narrador botando a mão na frente da câmera. Na lente, Na lente, e depois ele tira, e aí você vê que teve um corte, né? Porque a câmera tá focalizando, acho que a personagem da Bella Bond, e aí de repente fica escuro, porque alguém bota a mão na frente da lente, e aí quando tira a mão, tá o cara lá em pé narrando. E isso, cara, a molecada faz direto aí nesses vídeos aí. Estão copiando o Our Town. Pois já tinha em 1940. Sim. Fica achando que tá inventando alguma coisa. Fazer esse corte com a mão.
Muito interessante notar essas coisas, esses detalhes técnicos. Agora, só falar pro povo que de repente não conhece, que é normal, porque esse filme é pouco falado mesmo, acho até que parte da graça do Dicas Triplas é trazer filmes não tão manjados, né? Isso. E assim, esse filme caiu Sim, em domínio público, e isso é sempre ruim, parece ótimo, mas é sempre uma droga. Aconteceu com a Dora Vagabundo também. Então a qualidade do filme não é tão boa, o som, ele tem problema de som, às vezes eu não entendo tão bem. Cair em domínio público tem esses problemas, porque ninguém, como é um filme que todo mundo pode ter acesso e vender, inclusive, ninguém quer também tomar conta dele, então não é restaurado. Então, por exemplo, eu gosto até de ver o filme ele tem legenda em inglês, que me ajuda, que às vezes eu não consigo entender tudo. Então, de repente, quem vai ver vai ter um outro probleminha com isso, mas fora isso tem a vantagem também de que está disponível em tudo quanto é lugar, cara. Tudo quanto é site tem esse filme, porque é fácil de ver. Eu acho que isso é importante a gente falar sempre, né? Quando faz Dicas Triplas. Não, um filme molinho de fácil. ver. Não tem problema nenhum, né? Assim, deve ter até no YouTube, se bobear. Não, tem 1000 versões no YouTube, porque ele é de graça. Exatamente. Qualquer um pode botar. Você pode botar se quiser. Se quiser botar no podcast muito claro, você pode botar. Não tem dono o filme mais, né? Eles deixaram cair em domínio público. Então, deu esse problema. Aliás, A Felicidade Não Se Compra é outro filme que aconteceu isso e ficou popular por isso. Porque todas as televisões podiam passar o filme a hora que quisessem, e aí ele passou em todo o Natal, sem pagar direito. Então, todo Natal, todas as emissoras botavam Felicidade Não Se Compra, e ele ficou famoso. Mas o problema desse aqui é que não atingiu o status de clássico. Não chegou a esse nível. Felicidade Não Se Compra, e acontece isso que você falou, ninguém restaura o filme, né? Pra mim, ele tá ali com Felicidade Não Se Compra, eu gosto tanto quanto. São dois filmes muito bacanas. Eu acho a maioria das pessoas prefere o outro. Compra mais redondo, mas realmente esse aqui, assim, se você pensar nessas questões de inovação, ele é mais inovador nesse sentido, né? Com certeza. Ele tem, por acaso, você sabe se ele tem lançamento em home video no Brasil? Não que eu saiba, mas é isso que eu falei, né? Você vai em qualquer site... É fácil achar na rede. Imagino que em algum lugar tenha legenda em português. Então tá, vamos ver onde é pra curtir lá, quantas milhares de curtidas pra eles resolverem restaurar o War Town. E depois a gente fala no spoiler aí, porque tem um final bem famoso desse filme, que é diferente da peça. Mas aí se a gente entregar aqui, o pessoal vai ficar chateado. Não, deixa pro spoiler. Agora, Marcelo não, o Fred, tava me atentando... A gente pode falar, o podcast vai ao ar dia 15 e em breve vai ter uma live do podcast Filmes Clássicos e Filmes Metalinguísticos. Eu não lembro, mas eu acho que esse filme não tinha sido incluído lá ou está por lá. Eu acho que ele não está, né? Mas... A gente tem que colocar depois nos citados, pelo menos, porque nesse quesito de quarta parede é dos radical, que eu mais conheço, assim, vocês conhecem algum? É bem metalinguístico. Vocês conhecem algum filme que quebre mais a quarta parede que esse? Eu não me lembro, de cabeça, eu acho que esse é o mais, né? De cabeça não, cara, mas certamente tem... Não, tem outros que quebram. Filmes onde o narrador fica interrompendo toda hora. Mas falando pra câmera, aquele é um apresentador mesmo, né? Assim, não tem muito, né? Não tem. Realmente é... Beleza. Se lembrar, alguém deixa nos comentários ali da página. Certamente, tem sempre gente que lembra. Vamos lá, vamos pro meu então. Esse título ridículo pro filme inglês recebeu aqui no Brasil, né? Nunca Te Amei. Pra mim não tem nada a ver com... Tem um pouco a ver, Mas estraga o centro do filme. Agora deixa eu só botar um... The Browning Version. Eu acho que foi eu que te indiquei também esse filme, cara. Se eu não tô muito enganado. Provavelmente. Acho que foi. Filme inglês, né? Também baseado numa peça. Uma peça que foi encenada pela primeira vez em 1948. O filme é de 1951. Escrita pelo dramaturgo Terence Rattigan, que também assinou aí o roteiro do filme, né? O Rattigan fez essa peça que para ele foi assim uma das primeiras peças que mostrou uma certa maturidade dele como dramaturgo, né? O pessoal começou a reconhecer ele como um dramaturgo sério a partir dessa peça. Eu tive pesquisando uma outra peça que ele fez mais famosa, que também virou filme, mas também um filme também não tão famoso. Eu ainda não vi esse filme, mas
ganhou Oscar, né? David Niven ganhou Oscar. Wendy Hiller ganhou Oscar. Vidas Separadas. Vidas Separadas, exatamente. É um bom filme, sem dúvida. Separate Tables. E escreveu também do David Lean, né? Aquele Sem Barreira no Céu. Sem Barreira no Céu, é dele também. Mas nesse filme aqui, que é dirigido pelo Anthony Asquith, né? Um diretor que chegou a ser comparado com Hitchcock, né? No período mudo ali do... Ele fez A Cota Chandler Moore. Ele fez filmes bons. Ele era melhor que Hitchcock naquele comecinho ali. Ele fez Uma Casa em Dartmoor, né? Outro filmaço. Casa em Dartmoor. Já falou aqui. O único filme que eu tenho orgulho de ter indicado pro Marcelo. Revelações aqui, indicações pra lá e pra cá. Não, isso já é sabido, mesmo, a gente já falou dele no Dicas Triplas. Mas o problema é que o Asquith e o Rattigan começaram a procurar produtor para fazer esse filme, né? E a coisa estava meio difícil, porque ninguém acreditava muito em filme que tratasse de professores, né? E um professor chato, ainda tem isso, um professor chato é o principal. Pois é. É difícil mesmo, eles foram corajosos. Foram, mas trata também de problemas no casamento, né? Não é um filme muito pra cima, né? É um filme muito pra baixo, inclusive, que é diferente um pouco, aliás, bastante, do outro filme ali, que ele é muito comparado, do período um pouco anterior, que é o Adeus Mr. Chips, né? É o oposto, né? Eu não sei se no Brasil teve esse nome, né? O nome em inglês é esse, Goodbye Mr. Chips. Ele o Robert Donato. Vendo esse filme a primeira vez, já vi esse filme umas 4 vezes. Ele me lembra um oposto de um Sociedade dos Poetas Mortos, que o Sociedade dos Poetas Mortos, o professor inspira os alunos e tal. Esse cara, ele deprime os alunos, né? Ele é um mala, coitado. Ele é um mau professor mesmo. Bem lembrado. Mas é esse título no Brasil mesmo, tá, Fred? É o Adeus Mr. Chips. Tem a versão de 39, 69. Acho que tem uma bem posterior, por ali, anos 70. Mas... Que é com Robert Donat, né? 69 é com... Mas isso. Esse filme só acabou sendo feito porque um produtor chamado Earl St. John, dentro daquele J. Arthur Rank Productions, ele já tinha trabalhado em cinemas no interior da Inglaterra, e ele viu esse filme como uma oportunidade de levar uma peça de um escritor renomado para esse tipo de público. Então ele bancou isso. Ele falou, bom, acho que as pessoas no interior deveriam conhecer peças mais famosas. E aí resolveu bancar o filme. E assim que esse filme foi feito. E ele mandou bem, porque esse filme teve um sucesso grande na Inglaterra, né? Depois, mesmo com os temas que ele aborda. Mas o que vocês acham do filme? Eu sei que o Marcelo adora esse filme, sempre ouvi ele falar bem, né? Imagino que numa revisão não tenha caído. Não, filme lindo. Então deixa eu falar primeiro, porque eu tenho menos coisa para falar, porque também aliás, acho que foi um caso raro, assim, de 2 filmes do Dicas Triplas que eu não vi, né? Só vi o meu mesmo, claro. Agora, não tinha visto e vi o The Browning Version. Pô, gostei bastante, assim. Tenho certeza que você tem bastante coisa para falar e eu não teria tanto a acrescentar, porque eu não tive tempo de pesquisar muito sobre ele, mas então basicamente eu assisti, gostei bastante. Claro, você faz esse paralelo com outros filmes de professor, né? Outros filmes de mestre dentro da sala de aula, o relacionamento com os alunos, mas ele é diferente desses, né? Porque realmente você tem um cara ali que é desmotivador, um cara que é mal-humorado, fechado, e tem toda uma situação particular dele que está envolvida, quando geralmente a gente tem situações particulares dos alunos, né? Que o professor se... interfere, né? Se envolve, né, com aquilo, ele compra a briga do... Aqui é o contrário, né? O aluno... Quase o contrário, O aluno que acaba dando start na redenção dele ali, né? Vamos dizer assim, porque para quem não está estranhando o título, o que quer dizer o The Browning Version, né? O The Browning Version faz relação a uma versão de um escritor
de um poeta chamado Robert Browning, de um livro chamado Agamenon, né, que não sei se é um livro ou se é uma história dentro de uma obra maior do Ésquilo, né? Esse aluno, ele dá uma versão dessa tradução do grego, desse livro grego, para o professor, quando ele descobre que o professor mesmo já tinha feito uma tradução livre quando era jovem, né, e tal. Então, só que ao receber esse livro de presente do aluno, ele quebra ali, né, ele desaba, né, aquele perfil né, rígido dele desaba ali em frente ao aluno, e isso starta, acho que, uma série de emoções nele que levam ele a refletir sobre a vida, a carreira dele, né, já que ele está encerrando a carreira, né? Tá para ir embora, exatamente. Mas fala aí tua impressão do filme, Marcelo. Não, adorei desde cara. Agora, é engraçado que alguns filmes mudam a nossa visão de atores. Não sei se isso passa com vocês. Eu não ia muito com os cornos do Michael Redgrave, não. Mas a partir desse filme eu passei a gostar dele. Porque ele realmente dá um show de atuação. E é bem curioso, porque ele é um professor severo e tal, mas não é aquele cara que dá esporro, que fala grosso. Ele até fala macio. Não. Ele não acredita mais. Ele só é rígido. Ele é rígido com o horário, mas assim, o problema maior dele não é nem tanto isso, não. É porque ele não acredita mais. Ele tá no automático ali, ele não acredita que nenhum aluno vai gostar daquilo. Ele também ensina de uma forma totalmente desinteressante. Ele não sabe realmente cativar ninguém. O problema mais dele, pra mim, é mais esse do que ser durão. Eu nem acho que ele é tão durão. Ele é até um cara sensível. Eu acho que ele é mais um cara desiludido ali na profissão, né? E esse aluno realmente que é um gurizinho que quer ser promovido para uma outra... É o Teplow. O Teplow quer ser promovido para uma nova turma, que é até do Nigel Patrick, que outro cara também fez muitos filmes. E ele é o que muda o professor, realmente. Ele é o catalisador da coisa, porque ele tenta gostar do cara. Tipo, não, peraí, até gozam ele, né? Ele sente pena. Você sente pena do Crocker, do Croc, né? Sympathy for the Croc, tipo, pô, tá de sacanagem, né, cara? Odiavam esse professor. E ele ele é um cara, boa, não é tão ruim assim e tal, e isso realmente vai mudando. E a gente, na verdade, o filme não é só sobre isso, porque também tem um casamento podre, né? O casamento dele é horroroso com a mulher dele, que não gosta dele de jeito nenhum. E a gente vê isso também. São duas histórias no filme, né? Do professor que não sabe cativar os alunos e da opressão do casamento péssimo. E ele com aquela fleuma, né? Que ele sabe, tá sendo traído. Depois a gente acaba sabendo que ele sabe, né? Mas, enfim, disfarça isso muito bem, assim. Uma coisa, acho que bem... Isso é bem britânico, perfil inglês, exatamente, né? O britânico é assim, é só ficar lá. É uma coisa que é fechada. Você nem diz nada. Não pode ser falado, você tem que seguir aquela vida e... Você falou do Michael Redgrave, o Marcelo, eu compartilho a tua opinião. É um cara que eu, assim, nunca fui muito com a cara dele, reconheço que é um grande ator, mas eu acho que eu tenho esse problema não só com ele, mas com diversos. Eu coloco no mesmo problema, por exemplo, o Laurence Olivier. É um cara que eu não consigo ter uma simpatia por ele. Assim, e outros, né? David Niven, o John Mills. Pô, mas só em inglês, cara. Tem problema com a Inglaterra. É engraçado, mas eu acho que é um pouco da característica. Mas eu não sei se o problema do Redgrave é o dos outros. Mas o Michael Redgrave era um cara que sempre dizia que ele não gostava de atuar no cinema, né? Ele era um cara que preferia muito mais fazer teatro. Claro, mas claro, ele fez peça pra caramba, ele tá filme pra caramba, né? Ele tá pro pessoal lembrar, bem novo, ele tá no Dama Oculta, né? Ele fez outros filmes com o próprio Anthony Asquith. E ele vez ou outra tu vê ele num filme mais antigo em inglês, né? Mas é um cara que acho que não... E eu acho que ele se dava muito bem com o Anthony Asquith, e inclusive pessoas... Dizem que um dos grandes predicados do Asquith foi justamente tirar grandes atuações do Michael Redgrave no cinema, porque ele era meio assim, né? Ele achava que estava fazendo ali, devia fazer para ganhar um dinheiro, mas sem saco, meio que no automático, né? Meio como o personagem dele. Mas volta lá, Marcelo, eu tinha te interrompido. Agora eu já não sei mais. Você tava falando. Perdi. Foi mal. Então deixa eu falar uma coisa. Esse filme me ganha na abertura já, porque tem a trilha sonora que eu gosto bastante, que é a mesma trilha do Oliver Twist, de um cara chamado Arnold Bax.
compositor britânico. Mas você percebeu que não tem muita nenhuma, trilha, né? É só no começo e no fim. Não, acho que tem um pouco de Beethoven e tal, mas não... Isso. Rola um Beethoven não também. Tem muita coisa. Mas eu achei que você ia falar do início, porque o que me cativou nessa revisão, principalmente, foi a sequência inicial. Porque achei a sequência inicial muito eficaz, assim, em te expor diversos aspectos do filme. A gente entra na escola com o professor novo que está chegando, né? Então a gente está do lado de fora da escola, a gente vê duas pessoas caminhando, que eu acho que é o diretor e esse cara, né? A gente não sabe quem eles são. E aí tem um garoto esperando na porta, os três entram e tem aquela cerimônia, né? Naquela cerimônia a gente já fica sabendo que o tal do professor Crocker Harris tá se aposentando porque tá com problema de saúde e tal, vai mudar de vida. A gente fica sabendo que ninguém gosta dele, né? Pelo menos os alunos ali, fica claro nesse momento que os alunos não levam ele a sério. Estão vibrando porque ele está se aposentando. Fica claro também, se você percebe ali os diálogos mais íntimos entre a esposa dele com o tal do Hunter, que é o professor. Os olhares, os olhares, a forma como ela cobra ele de ir na casa, né? Ah, não, você vai, né? Vai sim, né? Não sei. Aí ela fica me olhando. Já sabe que tem alguma parada ali. Que tem alguma parada ali. Né? Com o personagem do Nigel Patrick, né? Que, curiosamente, é uma das pessoas que mais simpatiza com a condição do Crocker Harris, né? Apesar pelos olhos dele que a gente vê a mudança, né, do Crocker, né? Ele se interessa. E é ele que incentiva ele, tipo, a largar a esposa, né? O amante fala pra largar a esposa e não é pra proveito próprio, porque, tipo, cara, sai dessa. Pois não é pra proveito próprio. Isso eu tive pesquisando também, e tem uma relaçãozinha com o Agamenon, que é o livro, né? Porque no Agamenon a morte do rei é nas mãos da esposa. E nesse filme aqui tem um momento que esse Hunter, esse professor que está traindo com a esposa do Crocker Harris, fala para ele, larga ela porque ela vai te matar. É claro que ele está falando de matar não no sentido físico, né? O Crocker Harris até pergunta, matar como? Vai me envenenar e tal? Tipo essas coisas. Né? Meio que debocha dessa ideia, mas ele fala, não é isso que eu tô querendo te dizer. Vai matar a tua alma, né? Porque ela é do tipo que... Já tinha matado, né? Não deixa ele ter nenhum tipo de felicidade. No momento que ela viu que ele teve aquele boost ali, quando ficou emocionado recebendo o livro do garoto, né, como presente, ela vai lá e diz que não, ele te deu isso aí porque ele quer uma promoção. Ela escrotizou, né? Total. Até porque o próprio personagem do Nigel Patrick nessa altura já desistiu dela também. Já desistiu não, já conseguiu perceber que é uma tremenda uma sacana, né, e que não merece ter o afeto dele, né? Enfim, teve ali uma paixão, né? Uma coisa, mas não tem por que continuar, realmente. É uma tomada de consciência dele também, né? De certa forma, apesar do filme ser sobre os dois mudam, né? Sim, Ele, o Frank Hunter também meio que dá uma evoluída no meio do caminho. Né? Percebe que não é o tipo de pessoa que ele... Porque o personagem dele é o solteirão ali, né? Você vê que ela fala, e as suas outras namoradas, não sei o quê. Quer dizer, o cara tá ali, dá sua aulinha e tá pegando, sei lá, as mulheres. De repente tá pegando mulher de aluno, mulher dos colegas. Mulher do colega ele tá pegando, né? Pô, e tem aquele Wilfred Hyde-White, né? Aquele cara... Que é o Pickering do My Fair Lady, né? Exato, é impossível você ver aquele cara ali e não lembrar dele. Aquele rosto alongado. E não lembrar também da cena breve dele no Terceiro Homem, né? E também. Ele não tá no Terceiro Homem? Tá. Ele faz aquele da palestra lá. E ele é o mala, né? O falso, né, cara? Fica só, não sei o quê. Ele é um mala, né? Estereotipado nesse tipo de papel, assim, né? Agora, só para falar um pouquinho do Asquith, né? Que eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade... ele é um cara, assim, uma das figuras mais influentes no cinema inglês, né? Muito porque ele chegou por um bom tempo a ser presidente do sindicato, né? da indústria.
Ele era filho de primeiro-ministro de um rapaz chamado Herbert Asquith, que chegou a ser primeiro-ministro da Inglaterra, olha só. Não, e não só primeiro-ministro, não sei se você sabe disso. O pai dele prendeu o Oscar Wilde, exatamente, e ajudou a criar leis anti-gays. E o Terence Rattigan, autor da peça, é gay. Não, e o Asquith é homossexual também. O Asquith era homossexual, mas ele não era declarado. E o Rattigan fala, eu conhecia teu pai muito bem, cara. Teve uma animosidadezinha no começo, assim. Mas acabaram se superaram, então. Vocês veem algum tom homossexual no filme? Tem gente que fala do Hunter pra ele no fim, mas eu acho que é forçado. Eu não vejo, não. Eu não vejo, mas eu vejo assim, o que dizem, né, é que pro Asquith, sendo um homossexual reprimido, o personagem do Crocker Harris... Garoto. Não, do Crocker Harris era algo muito próximo, né? Porque ele também vive uma situação ali de repressão. Né? E é bom lembrar pro pessoal que de repente não entende, o povo de hoje em dia, reprimido, tinha que meio que ser, porque era crime na Inglaterra, você ia preso se fosse gay. Então, não é porque o cara era mal resolvido, não. Você tinha que esconder, porque se não esconde vai pra cadeia, meu. Nível hard. Nível hard. O povo não tem noção do quanto o mundo avançou nos últimos anos aí. Era cadeia. Discriminação nível hard. Mas tem essa relação, né, que as pessoas falam dele com esse personagem, né? E, pô, bem verdade, assim, quando ele faz esse filme, ele já está sendo visto como um diretor meio já, né, não muito importante, né? Porque se você analisar, esse filme ele é bem na linha da linguagem clássica do cinema, né? Se você comparar com um filme como Uma Casa em Dartmoor, você vê as diferenças, você vê como ele era mais ousado. Ele era. O cinema falado fez mal a ele. Disseram que ele ficou mais teatral, né? Ele fez o Pigmalion. Aqui ele ficou mais teatral, mais pragmático, mas mesmo assim. Dele eu vi também não sei se vocês viram o Underground. Sim, vi também, que também é bem bacana. Antes que é de 28. E o Shooting Stars também é muito bom. Filme. O Shooting Stars também, da mesma época. Shooting Stars, o Shooting Stars eu ouvi falar também, eu não vi muitos filmes dele, não. Eu acho que ele teve realmente um ótimo começo, né? Ali ainda no cinema falado, né? E tem o Pigmalion, né, de 38. Tem, Pigmalion. Então, ele era também incensado por fazer boas adaptações de peças, né? Então, Pigmalion é uma dessas peças que ele recebe bastante elogio também, por ter adaptado. E só para terminar e entregar para o terceiro filme aí da noite, tem uma outra adaptação feita em 94 com Albert Finney no papel do Crocker Harris, o Matthew Modine no papel do Hunter. Tem algumas versões para TV inglesa. Então o Peter Cushing já fez o personagem do Crocker Harris, o John Gielgud fez também, dirigido pelo John Frankenheimer. E tem uma versão com o Ian Holm e a Judi Dench, que eu acho que é uma versão das mais recentes aí em termos de filme para TV, né, dessa peça. E ele concorreu à Palma de Ouro, ganhou o melhor ator pro Michael Redgrave e ganhou o roteiro, né, pro Terence Rattigan. Mas e vai ter spoiler desse filme depois também? Assim, não spoiler, falar do fim, né? Mas tem eu queria comentar né? um pouquinho sobre o final, porque o final é um pouco que eu tenho uma certa crítica, mas vamos lá. 1964, manda ver. Vamos de Selva Trágica, né? Filme do Roberto Farias de 64, já que estamos precisando colocar mais filmes brasileiros no podcast, né? Recebemos esse comentário aí esses dias e de certa forma procede, a gente até gostaria de falar mais, assim como de vários outros filmes mundo afora, mas não dá tempo, né? Vamos devagar e sempre. A gente já falou aí de uns 8 filmes brasileiros talvez ao longo desses 7 anos aí. É pouco, mas estamos falando. O Selva Trágica é o filme que o Roberto Farias faz em 60, começa a filmar ainda em 63. É o filme seguinte ao Assalto ao Trem Pagador, né? Que é vamos dizer, eu acho que é o principal filme dele, o filme de maior sucesso, que fez realmente bastante sucesso, né? E ele começa no mesmo ano ainda, em 62 já... Não sei se é o de maior sucesso, né? Porque ele fez Roberto Carlos aí, então... Mas é o melhor filme dele, eu acho.
o Assalto ao Trem Pagador, eu acho. Pelo menos é o meu preferido, assim, inclusive é um dos meus preferidos do cinema nacional, apesar de saber que é quase uma heresia falar isso, porque é um filme totalmente americanizado, muito americanizado, apesar, né, da história se passar no Rio de Janeiro. Ela tem segue todo um tipo de filme de assalto, né, um padrão de filme de assalto e tal. Até por causa dessa vinculação, né, com o cinema urbano, né, ele já tinha feito... Bom, é um cara que vem da Atlântida, né, e já tem essa pecha, essa marca, né, de trabalhar dentro de um estúdio, nos moldes tradicionais, e quando começa a dirigir, faz primeiro comédia, depois vai fazer o Assalto ao Trem Pagador, então ele tinha ali uma certa crítica, né, um olhar meio torto para ele, de que ele não estaria muito engajado nessa revolução, nesse movimento que estava surgindo do cinema novo, até um pouco para isso. E ele fala isso, né? Ele fala que odiava esse rótulo, né, que se dava a ele, né? Filme urbano é com Roberto Farias, era comum se falar isso, né? Então como ele gostava muito do livro Selva Trágica, que tinha sido escrito em 59 pelo Hernani Donato, um cara de São Paulo, depois de falar um pouquinho mais dele também, ele resolveu fazer esse filme, né? E foi um filme até bem difícil para fazer, filmado lá no interior, né, do Brasil, lá na fronteira com o Paraguai, atual Mato Grosso do Sul. E estranhamente, né, apesar de ele estar procurando aí um alinhamento até um pouco com o cinema novo, indo para fazer um cinema mais da realidade, do interior, não é aquele Nordeste tradicional, né, de outros filmes marcantes do cinema novo, mas é interior também, é um filme com uma nota aí de realismo social. Apesar disso, ele acabou sendo um pouco criticado, né? Esse filme não foi tão bem recebido, né? Na época, pareceu um filme meio desconexo e tal, e não fez um grande sucesso, né? Ele acabou meio que tendo que voltar pro comercial. Foi um fracasso, né? Na verdade foi uma ferrada na vida dele essa. Ele ficou devendo grana mesmo, e ele teve que partir pros filmes do Roberto Carlos e tudo mais, exatamente. Tirou ele do rumo. Ele ficou um ano depois, né, sem fazer filme, ele deu uma desanimada e ficou endividado. Eu acho que ele ficou trabalhando em televisão. Na época estava nascendo a Rede Globo e tal. Acho que ele chegou a trabalhar. Ele foi sobreviver, exatamente. Foi por dinheiro mesmo. No ano. E aí, quando foi fazer um filme, ele fez aquele... Toda donzela tem um pai que é uma fera. Ele partiu pra comédia de volta, né? Assim. Tinha feito Rico, Ria à Toa, exatamente. Que eu não vi, que era... E depois parte para os do Roberto Carlos. Então, realmente, ele precisou pagar as dívidas, né? E esse que era o filme que ele tinha até bastante expectativa, assim, em termos de filme autoral e tal, acabou meio que saindo pela culatra, né? Tinha essa certa má vontade. Ele diz que esse filme foi bem recebido por quem foi ver o filme. Porque é um grande filme, exatamente. A propaganda... Só que ele falou que até o Assalto ao Trem Pagador... ficou pouco tempo em cartaz, né? Que o filme fez muito dinheiro depois porque acabou indo para o exterior e tal. Ele falou que o mesmo aconteceu com esse filme, até um pouco de maneira mais intensa. Ele disse que esse filme ficou uma semana e já foi retirado dos cinemas. Então, assim, na hora que, na visão dele, ele falou isso em entrevista, né? Roberto Farias, que faleceu, vai fazer 3 anos, mas tem entrevistas aí, né, dele até o final, e ele dizia que na visão dele, na hora que o filme ia começar a ganhar público, né, aquela coisa do boca a boca e tal, da propaganda boca a boca, o filme saiu de circulação e acabou meio que esquecido mesmo, né? Um filme que ninguém fala, tem alguns problemas, eu acho que é um filme que parece que falta alguma coisa nele em termos de motivações e tal, mas enfim, eu acho que como, primeiro, parte quase documental daquela realidade que, porra, pra mim, quando vi o filme a primeira vez, tem uns 5 anos, porra, eu assim, foi um impacto no sentido, porra, nunca ouvi falar dessa realidade que está mostrando ali, né? A gente sabe lá do cangaço, a gente sabe até do
da Amazônia e tal. Essa realidade o pessoal pensa você pensa em Mato Grosso, você pensa em Pantanal, Mato Grossense, você não lembra nem que existe lá o ciclo da erva mate na fronteira com o Paraguai, ou que existiu isso de uma maneira tão poderosa como existiu aí por cerca de, sei lá, 70 anos, final do século XIX até por volta de 1950, né? E é a realidade que está no filme, um grande monopólio que existiu, né? Bom, antes de prosseguir, digam o que vocês acham do filme. Até pegando essa ganchinho aí, até tem uma frase, não sei se é no fim do filme, não chega a ser spoiler isso que eu vou falar não, porque é só um subtema. Que exatamente, as pessoas não têm noção do que é a vida dessas pessoas. A gente toma lá a erva mate e não tem a mínima noção do perrengue que é pra ter aquilo na tua mesinha. Coloca, né, uns dizeres, né, no final. Quem não conhece. Isso certamente acontece com várias coisas aí, né? A gente com não certeza. se dá conta. Isso é do romance do Donato. Eu gosto do filme também, já tinha visto. Acho que foi indicação sua, Alexandre. Então, esse Dicas Triplas aqui, na verdade, já aconteceu antes, né? Espalhado aí pelos anos. Você já conhecia o filme, Marcelo? Já conheci. Né? Eu fui ver a Cidade Ameaçada agora por causa dele, que é uma trilogia, né? A Cidade Ameaçada. A Cidade Ameaçada eu também já tinha visto, eu acho que eu vi na época que eu vi esse filme aqui. Sim. Mas eu acho que essa questão que a gente vê exposta no filme, a questão ali do Xangai, né? Que eles se chamam ali, mas a gente não sabe direito o que é, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Não, mas só para concluir, porque essa questão eu acho atualíssima, porque se você pesquisar aí, isso acontece, acho que até hoje, não com esse grupo de pessoas, mas esse modelo de dominação acontece até hoje com mulheres que vendem para ela a ideia de que elas vão trabalhar fora, vão trabalhar na Europa, e chegando lá elas entram num esquema de prostituição, e nesse esquema de prostituição ela tem que pagar a moradia dela, tem que pagar a alimentação, e ela vai criando dívida e nunca sai disso aí. É isso aí no mundo inteiro, é uma porcaria. Aqui teve muito também com imigração, o povo da Polônia. Uma porcaria. Eu conheci esse filme em 2016. Você sabe qual é o site que a gente tem conta e procura filmes, né, que não são encontráveis, e esse filme é muito difícil de ser encontrado mesmo. E na época tinha uma... É só fazer um parentezinho, ele tá no YouTube agora, eu até vi ele no YouTube. Eles chegam tirando e botando esses filmes, né? Alguém descobre que tá lá. Se a pessoa quiser correr atrás, corre atrás aí. Tem agora. Eu dei uma conferida se ele estava no YouTube, tá? E ele não estava. Eles botaram por agora. O site foi até tirado do ar e tal. Tá? Então, até perguntaram se ele estava, eu respondi que não, porque a última pesquisa que eu fiz, ele não tá. Eu tenho o filme, mas é um filme difícil. Tem esse problema, infelizmente a gente tem esse problema no Brasil, uma série de filmes... que são da Cinemateca brasileira, enfim, que esses filmes ou você vai esperar o dia que vai passar no Canal Brasil. Esse eu acho que eu vi no Canal Brasil, cara. Ou torcer para um dia ser lançado. Inclusive tem muita coisa que já foi lançada, mas que está esgotado e não tem... enfim, são filmes realmente difíceis de ver, o que eu acho uma pena. Eu acho que devia ser promovida a circulação desses filmes aí. Mas eu achei esse filme e tinha lá uma demanda de gente de fora do Brasil por legenda em inglês desse filme, para poder entender o filme. Disso. Aí eu me propus, vou fazer essa legenda. Tinha lá, inclusive, lá uma base lá de legenda, alguém tinha feito em castelhano, espanhol. Aí ficou mais fácil. Mais ou menos mais fácil, porque quando você chega nesses termos, comitiveiro, Xangai, a própria erva mate, como é que você vai traduzir erva mate para o inglês? É difícil, né? Até a palavra literal erva, ou herb, erva, ok, mas erva mate é uma coisa daqui, né? Do Cone Sul. É difícil. Mas deu certo, eu acho que dá para compreender. Mas Dá sim, porque inclusive eu assisti o filme com a sua legenda em inglês. Por incrível que pareça, porque o Brasil tem aquele problema de som, né? Clássico, de né? som, somente desse período.
de som, e tem ali, eu acho que é bem fiel até na região, assim, é um modo de falar que do local e da pouco. época, que mistura um pouco até com o castelhano, porque tem muita gente ali naquela região, naquele negócio do E Paraguai, ele é né? Pablito, né? Até o nome dele, Pablito. Indígenas, Guarani, Pablito. é Pablito. Xangai é uma expressão que significa o pequeno produtor, pequeno negócio. É o cara que cultivava ali clandestinamente. Bom, só para seguir aquela história lá, esse monopólio era de uma empresa chamada Companhia Mate Laranjeira, de um cara, sobrenome dele Laranjeira, que foi um cara que por serviços prestados lá na época da Guerra do Paraguai, ainda Brasil Império, ele recebeu uma concessão. Bocada. Ele já começou a explorar logo depois da guerra o mate de maneira ainda, vamos dizer, não autorizada. Depois acabou sendo autorizado. Ele tinha contatos, inclusive dentro do Império. Depois veio a República e ele só foi expandindo, né? Novas leis foram sendo feitas que aumentavam a concessão. Então o cara tinha um verdadeiro feudo. E tinha o interessante é que não tinha, pelo menos no início, a proibição de pequenos produtores, né, de explorarem, mas ele naturalmente não permitia que isso acontecesse, né, e tocava o terror, né, era um verdadeiro terror com uma milícia contratada para caçar tanto os que produziam Monopólio de máfia, né? Como os empregados dele, que eles chamam de mineiros, né? Engraçado, no linguajar, pesquisando esses assuntos, a mina, quando eles achavam um lugar lá que tinha muitas árvores, né? Tinha um potencial de produção, aí eles instalavam aquele núcleo ali que eles chamam de ranchada, né? E aí tinha um cara que comandava essa ranchada, que era como se fosse um empreiteiro, né? O chefe daquela ranchada ali, que no caso do filme é aquele curê, né? Aquele que dizia que não era branco, nem preto, nem que a pele dele era a cor da erva mate, né? O livro do Hernani Donato, que é um cara de São Paulo, que largou a faculdade, ele gostava dessa coisa do interior e tal, então ele largou a faculdade lá nos anos 40, se eu não me engano, ou 50, para fazer o tal para explorar lá o tal do caminho do Peabiru, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Para muita gente isso é quase uma lenda, mas não é lenda, isso existiu. Coisa antiga lá, da época do descobrimento, né? Na época do descobrimento, e depois, né, na época ainda do Brasil colônia, no início da colonização, se descobriu que existiam trilhas que ligavam de São Paulo e de Santa Catarina, aqui pertinho de mim, para ir a pé até o Peru. Tá? Isso existia já aberto pelas tribos indígenas. Os portugueses e espanhóis tomaram conhecimento disso, porque tinham todas aquelas lendas da civilização avançada, cheia de prata e ouro que tinha lá na montanha, ou seja, lá no Peru, né, os incas, e eles fizeram grandes explorações por essa trilha, normalmente sendo mortos e comidos pelos índios no meio do caminho, mas alguém conseguia chegar lá às vezes e voltar com uma quantidade tal de prata que fazia só crescer mais o olho ainda, né, até que os espanhóis fizeram uma volta lá e acabaram com os incas, tomaram conta de tudo. E aí acabou essa vontade de chegar nesse ouro. Mas a trilha ficou, o tal do caminho do Peabiru ficou, isso existe. E existem resquícios aí, tanto no Santa Catarina, no Paraná, no Paraguai, na Bolívia. Existem trechos ainda preservados disso. Existiu. Agora, quem era o louco que andava isso tudo, não sei. E esse Hernani Donato, ele largou tudo para explorar esse caminho. Ele gostava desse negócio, né? E tanto é que ele escreve um romance em 55, tal do Chão Bruto, que virou filme também. Não achei esse filme, inclusive com Lima Duarte, jovem. Lima Duarte está aí com mais de 90 anos, está nesse filme.
e dirigido pelo Dionísio Azevedo, que a gente conhece de novela, né? Salomão Ayala, Quem Matou Salomão Ayala, do Pai Herói, enfim. E depois ele escreve esse Selva Trágica, né? Que acaba virando filme. É um romance que dá para vincular com o Vidas Secas e tem um outro romance que eles conversam muito, que é o A Selva, até escrito por um português, que é sobre é bem parecido assim, mas é sobre a exploração da borracha, né, na Amazônia. Então ele conversa com essa literatura regionalista, né, foi forte ali pelos anos 30, mas quando vai para o cinema acaba conversando muito também com o cinema novo, né, com o moderno, vamos dizer, nas mãos do Roberto Farias. Cara, o filme, ele a gente vai ter que falar depois algumas coisas no spoiler, mas ele mostra, ele tem muito toque de quase documentário, assim. Você vê uma intenção clara de mostrar o dia a dia ali, principalmente depois que são capturados, né, os xangaís do grupo principal do filme, né, que é o Reginaldo Faria no papel principal, tem o Jofre Soares, tem a mulher, né, que é até uma atriz que está viva, Rejane Medeiros, que o Roberto Farias gostava dessa coisa de fazer, botar anúncio no jornal, né, para selecionar. Já tinha feito isso no Assalto ao Trem Pagador, né? A gente pesquisa os jornais da época lá, precisava de um negro forte e tal para o papel do Tião Medonha. Aqui foi a mesma coisa, né? Depois de testadas algumas atrizes já conhecidas e já profissionais, e não dá muito certo, inclusive tinha uma já que estava anunciada como certa, que aí por questões de atraso na produção e tal, eles acabaram tendo que adiar o início, e essa atriz tinha outro compromisso, não pôde mais, aí ele precisou botar um anúncio em jornal, até que chegou nessa Rejane, né, que aliás é muito bonita e tudo, né, seguiu carreira, fez papéis, apesar de estar Maria meio Bonita aí, não fez no filme do Lampião? Né? Eu não lembro muito bem Maria outros papéis Bonita, dela. anos depois. Sim. Ela é casada, ela foi ou é casada com o Egberto Gismonti, músico. Né? Sei. Bom, tem... então essa situação, eles voltam para o tal do rancho, né? Agora tendo que trabalhar ali, né? naquela escravidão, praticamente, situação de quase escravidão, né? Como você falou, eles têm toda uma conta aberta lá que basicamente para comer eles têm que produzir um X, né? E você vê que tem diversas maneiras ali de oprimir aquelas pessoas. Tem uma sequência que eu acho que é fenomenal, que é aquela que mostra o cara se preparando para levantar o fardo ali, né? Montando o fardo, o fardo que é meio que o resumo assim daquela exploração, né? Eles tinham uma cota X que eles tinham que produzir, né? E aqueles raidos ali, como eles chamam aqueles fardos, chegavam a pesar 150 quilos, né? Tem foto real da antiga de um cara lá que estava carregando 300 quilos nas costas, e era comum o cara tropeçar com aquilo e morrer, né? Esmagado. Por incrível que pareça, você pensa, umas folhinhas assim, negócio leve, né? Mas, enfim. E você tem aquela cena que o camarada vai levantar, e ali é interessante que, pelo que eu li, a gente acha que está vendo um dos personagens principais. É para ser, mas quem faz aquilo é um real, é um mineiro. Tanto é que eles não mostram o rosto dele, né? Mostra só o cara abaixado, mostra as pernas segurando do capataz, a perna do Maurício do Vale lá. E ele levanta ali e você vê toda aquela coisa. E detalhe, quando vai lá fazer a pesagem, não tem checagem, não tem voto impresso ali, não tem. O cara simplesmente fala assim: é o justo. Entendeu? Ou seja, ok, passou lá do mínimo que você tinha que fazer, mas não tem 5 vezes mais ali, vai ganhar um ticket só. A mesma situação acontece ali na hora do pagamento, no final da festa.
lá que eles vão pagar mulheres, aquelas né? mulheres, e aí pergunta, né? Quantos homens você pegou? Ficou... 3, quer dizer, a mulher que diz. E ainda tem essa outra questão toda da mulher ali dentro, né? Daquele ambiente, né? A mulher... E é legal que os dois são explorados, são formas diferentes de explorar homem e mulher ali, né? Não, foi bem interessante. Acha a mulher no meio do mato lá e, ó, você vai servir de prêmio aqui para os trabalhadores, né? Que querem aliviar aqui o... E até para quem tá ouvindo, eles querem fugir disso, exatamente. Eles se apaixonam, né? O Reginaldo Faria pela Rejane. E tentam fugir dessa opressão, né? E realmente acho que é a paixão entre eles que aflora que faz eles até quererem fugir. Senão acho que eles iam morrer naquilo, cara. Eu acho que é o que movimenta a história ali, né? Tanto é que depois o próprio personagem do Maurício do Váligo, que é um dos capatazes ali, é o caçador ali, né? O cara que traz... Comitiveiro, né? É o comitiveiro. Uhum. Ele se sensibiliza, né? Isso já começa o spoiler. Com o amor dos dois, né? Que é algo puro no meio daquela podridão toda ali, né? Exatamente, ele vê que tem gente de verdade ali, né? E até eu achei legal isso aí, cara, porque foge um pouco do estereótipo, até do próprio tipo de personagem que ele faz, né? O Maurício do Vale, eu acho que ele ficou muito marcado nesse momento ali de cinema nacional como o homem mau do cinema brasileiro, né? Ele é o Antônio das Mortes, ele é o caçador de cangaceiro, matador de cangaceiro, né? E ele continua duro, né? Mas ele vê o... Ele continua duro, mas sem dúvida, tem diversos triângulos, pequenos triângulozinhos amorosos ali no filme, né? O livro, naturalmente, como acontece sempre, ele é mais rico em termos de personagem. Eu não li, mas eu li bastante resenhas sobre o livro, e no filme acabam meio que só pinceladas. Por exemplo, aquela mulher que a gente vê recebendo lá ficou 3 homens no bailão, ela é casada com aquele senhor que faz o trabalho da secagem, que a gente vê lá, que tem uma função do cara que é o secador lá, que é o uru, que chama aquela função ali. O cara fica um embaixo atiçando fogo naquele tipo um panelão, e a erva para fazer a secagem da erva, né, para depois ser triturada e ser ensacada para exportar. E tem um senhor que faz esse trabalho. A gente vê numa cena a mulher dele sendo levada pro baile, naturalmente já sabendo que é para dormir com vários ali, e ele lá meio quase numa prisão, né? A gente vê a cara dele entre as grades, assim. Então ela vai ficar com 3, e tem um momento, passa bem rápido no início do filme, no início ali dos trabalhos, aquele outro rapaz que é Xangai, que está junto com o Pablito, ele troca uns olhares com uma menina, né? E essa menina depois vai ser embebedada e vai ser estuprada por um barbudinho lá, que é tipo um assessor do comitiveiro, né? E depois até o Jofre Soares lá, ele pega ela desacordada, né? Pra levar ela pra casa dela, né? Você vê, tem um casal mais velho ali, presumivelmente são os pais, né? E, quer dizer, você vê toda uma situação, meio uma adolescente, a menina, né? Então você vê uma situação horrenda mesmo, né? E claro, o triângulo amoroso principal, que é daquele Isaac, né? Que vocês têm razão, eu acho que é aquilo ali que motiva realmente eles a fugirem, né? Ele sabe, é diferente até um pouco do personagem do Jofre Soares, né? Do Pitã, que no livro inclusive parece que ele é irmão do Pablito, mas que ele não parece quer fugir, pouco... né? Ele quer pagar as contas e sair na boa. Só quando ele vê que vai ficar naquele círculo vicioso ali, ele fala, não, então tem que fugir, porque os caras vão me manter aqui nessa sacanagem. Porque é isso, o cara vai pagar as contas, não, aí tem um detalhezinho, não, na verdade quem tirou as coisas aqui foi você, então você aumentou sua dívida. É uma porcaria, porque você recebe muito pouco pelo que você produz. E aí qualquer coisa, é a escravidão que existe em todo lugar do mundo, a escravidão escondida, né? Aí você vai comprar uma pinga, a pinga é R$20. Tipo, totalmente irreal, sabe? A pessoa não tem como pagar aquilo. Tu ganha 50 de salário. Aí você não vai beber nada, você não vai comer nada, não vai ter um lance com uma mulher, que o cara tá no meio do mato, né? A vida dele é péssima, ele quer curtir um pouquinho, só que você curtir é caríssimo.
Aí o cara fica preso, ou como tem casa de prostituição, que a mulher, até para continuar vendo os clientes, ela usa droga, eles vendem a droga para ela hiper cara, ela tá sempre devendo, ela nunca paga, ela continua se prostituindo, nunca acaba, né? Até ela morrer, né? É a realidade, né? Acho que a estrutura do filme, apesar de ser bem clássica, assim, é bem bacana. A gente vê o início ali, vai entendendo aos poucos, né? Que eles estão ali fazendo uma exploração clandestina, tanto é que ele está lá em cima fica em cima da árvore vigiando, e depois aquela cena que eles fazem a venda para um comprador clandestino, que depois acaba sendo caçado também, né? E eles estão lá comemorando, né, o resultado da venda, e daquela quebra a trilha sonora para abruptamente, né? Acho bem legal aquilo, né? Eles estão festejando, a música alta, aquela música animada, daí a pouco a música para, você só escuta lá o "É pra matar" dos comitiveiros, né? E aí eles voltam para aquilo, e depois tem o terceiro momento, né? Que é o da mais uma tentativa de fuga no final, né? Que aí a gente vai deixar para falar nos spoilers. Só queria também falar uma coisa, cara. Essa pesquisa, ao rever o filme, me fez conhecer aí o trabalho do Luiz Bonfá, um compositor e violonista brasileiro, né? Que eu já conhecia de nome apenas, não era versado na obra dele. Fui ao pesquisar mais, e ele é o compositor, ele assina a trilha, né? Ao ir atrás da trilha, que eu acabei não achando, eu descobri mais obras dele. É um cara respeitadíssimo lá fora. Elvis Presley cantou música dele em filme. Ele trabalhou no Orfeu do Carnaval também. Orfeu, ele né? trabalhou no Orfeu do Carnaval, Orfeu trabalhou Negro, com Tom Jobim, exatamente. Sim, Orfeu ele Negro. tem 2 músicas dele na trilha do Orfeu, sendo que uma delas virou assim, tipo assim, aquela música que todo artista tem, que vai acompanhar ele até o final da carreira, e todo álbum ele tem que regravar, e todo que é o Amanhã de Carnaval, né? E ele é sampleado e plagiado aí mundo afora. O caso mais recente foi aí 10 anos atrás, um australiano lá, o Gothic Somebody That I Used to Know, né? E aí foram atrás, e o cara reconheceu e tá pagando aí metade para a família do Bonfá, que já é falecido, né? E de uma música lá dos anos 60. E ele é um cara considerado à frente do seu tempo, assim, né? Tanto é que Planet Hemp, Marcelo D2 toda hora usam as músicas dele como base, e ele está na trilha desse filme, que não é toda dele, porque tem muita música folclórica tradicional também da região ali, paraguaia, harpa paraguaia, não sei o que aí não é dele, naturalmente. Mas eu achei bem interessante essa descoberta, né? E é sempre bom a gente ampliar o leque aí em função do cinema. Certamente. Também. Vamos para os spoilers agora? Vamos para os spoilers. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Vamos lá, Marcelo. Nossa cidade, spoilers. Tem bastante, porque aqui... Tem truque aí. Primeiro, assim, falar do próprio filme, né? Ela, claro, morre, né? E eles falam aquilo de novo. O filme é todo assim, num tom tranquilo. Ela faleceu, não sei o que, né? Dando a luz pro filho dela e tudo mais. E fala também de morte de outros personagens, né? Morreu a mãe do George, morreu o cara que dava aula de canto, morreu o menino, né? Um dos irmãozinhos morreu também. O irmão dela morreu de apendicite. E tudo assim, falado tranquilo. E aí ela meio que vê a vida pela ótica dos mortos, né? E eles estão todos tranquilos assim no cemitério, né? Até o enterro dela. E eles falando tranquilamente, assim, eu tento não lembrar muito não, porque dói muito e tudo mais. E aí fazem essa sugestão a ela, né? Até a mãe do George faz essa sugestão, volta no tempo, então, se você quiser, então escolhe um dia bem desinteressante da tua vida, que até que ela, na verdade, não faz muito isso não, que ela escolhe o aniversário dela, de 12 anos. Mas, escolhe um dia pra não doer tanto. Se você escolher um grande momento, vai ser pior e tal. Até pra você... parece uma espécie de transição, né? Pra um outro plano, né? Você ainda tá um pouquinho atrelado na Terra, apegado e tal. E ela vê esse tal dia, que ela até, na verdade, no meio ali descobre que é de 12 anos dela, e ela valoriza essas pequenas coisinhas, né? Tipo, pô, mãe, olha pra mim, eu tô aqui, não sei o quê. As pessoas não olham umas pras outras. Isso acho que bate em todo mundo do planeta Terra, né, cara? A gente lembra de coisas da nossa infância que, pô, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu valorizaria muito mais aquilo ali, né? Teria valorizado mais um parente ou outro meu. É um tema universal total, né? Mas eu acho legal que eles fazem essa jogada aí, né?
E voltam para ela viver, né? E é isso que o povo ficou puto. Eu gosto, tá? Eu gosto desse final. E o Thornton Wilder gosta também, ele aprovou. Então tem gente que fala, foi com o produtor sacana, coitado, o Soul Lester teve nada a ver com isso. Que mudou, essa visão eterna de que o produtor é o malvado e o autor é o pobrezinho, né? Mas ele aprovou, porque ele achou o seguinte, pô, no teatro você tem uma visão um pouquinho mais distante da pessoa, tal. No cinema você tem um close-up e tal. Então fica muito cruel ela morrer no final, quando, na minha opinião, a mensagem já foi passada, de valorizar o dia a dia e tudo mais, que só poetas e filósofos conseguem ver a beleza da vida do dia a dia, né, das pequenas coisas, que a gente não repara, né? A gente vai vivendo, a gente vai fazendo as coisas no automático e não se toca disso, de conversar com as pessoas próximas e tudo mais. Então ele achava que, não precisa, eu acho que se ela morrer, vai estragar o final. As pessoas vão ficar com raiva da gente por ter matado uma personagem doce e bacana como ela, então, e vai acabar estragando a mensagem. Então deixa ela viver, porque a mensagem já foi passada, aí ela volta, né? Como se fosse um sonho dela, né? E é nesse aspecto que eu acho ele bem influente no Felicidade Não Se Compra, né? Porque também o George Bailey lá no Felicidade, né? Não Se Compra tem uma experiência de ter uma visão paralela, né? Da vida, né? Na verdade ele vê que ele foi importante, que ele teve uma vida legal. Ele vê que ele foi importante quando ele vai para essa espécie de realidade paralela onde ele não existe, né? Aqui, na verdade, ela vê como foi importante, né, as pessoas ao redor dela, justamente ela estando morta, né? E ela tem essa possibilidade de voltar e relembrar aquilo, mesmo que seja num dia sem importância, que na verdade tinha importância, como você falou aí, era aniversário dela. É interessante. Mas mudou muito. Mas tem gente que fica com raiva do filme por causa disso. Eu não fico, eu gosto dos dois finais, porque o final da peça é bacana também, ela vê o George, mas ela fria já, ela já meio adequada à realidade de morto. Ela vê o George botando as flores na cova dela, né? E vai se distanciando e tal. Eu gosto das duas realidades, acho que foi bem bacana. Eu gosto muito do filme, pra mim não tem defeito. Dou nota 10, pra mim não tem. Não tem, pra mim não, perfeito. É bom que o elenco original da peça, né? Ela é, o William Holden não, mas ela era. Até o George era o filho do Frank Craven, que é o cara que apresenta, ele foi correteirista também. E era o filho dele que era o George, mas aí pro filme eles usaram o William Holden, que não eram tão famosos, nenhum dos dois, né? Ele no começo da carreira e ela também. O que mais conhecido era o elenco coadjuvante. Mas pra mim, campeão. Mas é um final muito impactante, né? E eu conheci esse filme, cara, olha só que maluquice. Vendo, assim, um meio documentário no começo dos anos 90, eu só vi essa cena dela fantasmagórica, vendo as coisas, né? Caraca, que filme é esse? Eu não reconheci ninguém. A parte que eu vi não tinha o William Holden. Então assim, pô, que filme é esse e tal? E aí, uns 20 anos depois, eu fui ver o filme. Caraca, é esse filme que tem essa cena que ficou na minha cabeça, porque é muito marcante aquilo, né? Uma pessoa morta tentando interagir. Hoje em dia você vai na mesma hora lá no... hoje em dia é fácil de achar, né? Mas não tinha nem internet, não tinha nada. Foi em 90, sei lá. Não tinha nada. Fiquei perdido. Mas já acabei achando. Bacana. Vocês gostaram desse final que ela vive? Sim. Ah, sim, gostei. né? Eu gostei. Vocês preferem também? Que você também não vê nos filmes do período, assim. Esse plot twist, assim, né? Hoje é super... E seria muito pesado, eu acho, se ela morre no filme. Eu acho que o Thornton Wilder tinha razão. Eu concordo. Ainda mais para um filme americano, né? Americano dificilmente vai fazer isso, né? É isso que você falou mesmo, Marcelo. O filme já mexeu contigo. Já tá cumprida a missão. Pode dar uma aliviada ali. Pode fazer ela voltar. É um pouco o que eu vou falar do meu, assim, né? Que eu acho que o final do The Browning Version, eu acho ele redondo demais, né? Eu acho que tem muita redenção ali. Eles podiam ter dado uma assentada nisso aí, porque num período curto ali de resolução, várias coisas acontecem nesse sentido ali, né? Ele que não enfrentava a mulher, de repente ele enfrenta, como foi sugestão do Hunter. O garoto se empolga com a tradução do livro dele, né? Rouba o livro da casa dele, lê. Elogia. O livro aquele livro que ele tinha
traduzido, o Agamenon, ele tinha traduzido na adolescência dele lá e tal, livremente. Ele só menciona isso pro garoto, mas não mostra o trabalho, né? Que inclusive estava inacabado. Mas o menino consegue ler porque rouba o livro dele. E adora o livro. Ele tem aquele discurso, né? Que o discurso é a grande parte da redenção dele ali, né? Que um pedido de desculpa mesmo. Ele assume a falha dele ali. E é bem curioso que o cara pediu para ele inverter, né? Que ele provavelmente daria um discurso chatíssimo, né? E o cara que ele acaba não aceitando, né? E o cara faz de primeiro, e um discurso babaca, né? Obrigado, vamos tentar ganhar da Austrália. É um troço besta, né? E o dele é que é emocional, né? Ninguém esperava aquilo. O professor que iria por último, né? Era o professor, acho que de educação física, que é o... Jogava cricket, O cara jogava cricket e tinha sido selecionado para a seleção inglesa. Então ia defender a Inglaterra. Então imagina o status de herói que o cara tinha na escola, né? E realmente o diretor queria que ele falasse por último, porque sabia que o Crocker Harris ninguém gostava. Ia matar. Mas ele tinha o direito de falar por último, porque ele era mais antigo e tal, né? Com certeza. Então ele exige esse direito no final. O diretor fica naquela, vai, não vai, mas acaba cedendo e ele dá aquele discurso que... É curioso que ele começa, Fred, eu não tinha me tocado disso até essa vez. Ele ia fazer o discurso babaca dele de sempre. No meio é que ele muda, ele vê, porra, não dá, não vou continuar com essa babaquice, parece que até o último momento ele tá tentando reprimir a coisa, né? Mas tem uma hora que a represa estoura. E aí estoura, a coisa não fica melodramática, piegas nem nada, né? Tanto é que ele dá o discurso dele naquela, fazendo a meia-culpa dele, mas... né? Aí vem aquela ovação toda, né? O pessoal aplaude, mais do que aplaudiu o professor lá do cricket. E no final tem essas coisas que ainda servem para forçar essa redenção. Que eu mencionei aí. Mas o que vocês acharam? Não é um final... eu adorei. Spoiler, não, né? Eu não tenho. É porque você é um cara um pouco ranheta e não gosta de coisa muito bonitinha, não. Eu gostei. Não, mas é o tipo final bem Hollywood. Sim, agora é curioso. Eu não li a peça. Mas eu li que o final da peça termina com ele avisando o Headmaster, que é o Hyde White. Eu não quero mais fazer por primeiro, não, eu quero ser o último. Terminaria aí, eu não li, eu não confirmei, mas eu também não li, mas o final não tem esse discurso, eu acho. Não tem um discurso. De repente você ia gostar mais, porque essa é uma meia redenção. Você entende que ele vai mudar, mas ainda não mudou, né? Talvez você curtisse mais isso. Suspense, tá vendo? Mas eu prefiro que tenha. Porque o autor... O filme ficou mais feliz, né? Mas eu prefiro isso do que o coito interrompido do vou fazer, mas não fiz, entendeu? Ficou o final mais didático. Ficou... mas ficou bonita aquela cena dele falando aquilo. Não ficou ruim, mas... Não acho que... Só não é totalmente do meu gosto. Mas vamos lá. Pro terceiro aí, já tem 1h30 mais ou menos, quase. Selva Trágica, bom, Selva Trágica ele tem todo um fatalismo ali que chegou algum crítico dizer que fugindo, era um filme muito Raoul Walshiano. Ele lembra um pouco talvez ali o High Sierra, né? O Seu Último Refúgio. Sabe o que eu vi? Lembra o High Sierra mesmo. Eu vi também gente comparando com os Spartacus, que ele seria como os Spartacus brasileiros. Eu li esse negócio do Raoul Walsh ali. Eu acho que difere um pouco, porque nesse caso a gente não está falando de um criminoso fugitivo. Talvez para naquele momento, né, de status ali daquela companhia Laranjeira, ele era o rebelde, né? Ele era o delinquente, ele era o ladrão de erva mate. Ele era o fugitivo. Mas é um filme fatalista, né? A gente vê isso muito, aquele personagem do Pitã, né? Do Jô Soares, que eu acho que não está ali por acaso. Ele é um cara que parece que já consegue entender tudo que está acontecendo, né? Já de início, quando ele percebe aquele triângulo amoroso formado, né? O interesse do Isaac pela mulher, pela Flora, a gente já vê no olhar dele tá bem claro ali aquele vai dar merda. e acaba que aquilo ali que alavanca os problemas deles, né? Ele inclusive tem dificultado a situação dele ali dentro
no momento que ele vai ajudar a mulher, né? Quando o Pablito tá fora, né? Ele é levado justamente para deixar lá o caminho aberto lá pro Isaac se entender com a mulher, e ele daí assume aquela proteção da mulher na ausência do Pablito. E acaba se enrolando, não consegue mais sair, e isso leva à fuga. A tentativa de fuga, né? E aí a tentativa de fuga, eles aproveitam um dia de festa, mais uma segunda, um dia de festa ali. Só que vão os três, né? Vão o Pitan, o Pablito e a Flora. Só que ela, naturalmente, né, mais frágil e tudo, tem dificuldade para aquela caminhada, aquela corrida toda, e acaba meio que sendo um peso. Chega num ponto em que tem que se separar. O Pitan fala: olha, ou nós deixamos ela, ou eu vou, e então você vai, eu vou ficar com ela. O Pablito diz, aí a gente vê, a última vez que a gente vê o Pitan no filme, parece que ele conseguiu, né? A gente vê lá o marco da fronteira, né, aparecendo lá Paraguai, e o objetivo ali era cruzar a fronteira, ir para o Paraguai, onde em tese ele estaria fora das garras da companhia. Mas eles chegam a falar isso, né? Falaram, tem que pegar antes de cruzar a fronteira, senão... Não, mas inclusive depois, no finalzinho, aquele longo diálogo pré-morte ali do Pablito, fala: e o seu amigo? Aí ele fala assim: esse vocês não pegam mais. Querendo dar a entender que ele já foi, tá salvo. E ali parece que ele já estava perto também, né? Eu não sei se isso aparece no filme, mas pelo que eu li no romance isso fica bem claro, que ele chega a ver o marco da fronteira, naquela tentativa de corrida final, quando parece que ele sai assim da floresta e vai para uma área mais escampada, e começa a dar uma corrida que seria tipo o final ali, e aí atingem ele, aí ele cai ali e ele fica, né? E tem aquela troca de elogios ali, né? Quase me lembrou até o De Niro com o Al Pacino, Fogo contra Fogo, né? Um quer ferrar o outro, mas se elogiam, né? E se reconhecem, fala: pô, gostei de me pegar com você, gostei, pô, se eu tivesse um irmão, eu queria que fosse honrado como você, pena que você tá do outro lado. Até diz que quando você descobre pessoas de valor, elas estão do outro lado, né? Tem um lance também assim legal. O final pra mim é maravilhoso, cara. Eu acho pra mim no final ele sabe que vai morrer, ele sabe que não vai ser dado mais chance pra ele, ele acaba... Pede pra ele mentir pra mulher. Ele foi atingido, já tá pra morrer, mas ele acaba ele próprio se matando, né? E eles ficam com a mulher. Ele só pede para dizer que ela fugiu, né? Para não contar para ela. Ele pede para não contar para ela, mas Casimiro ali, o personagem Maurício Vale, ele não pode chegar pro chefe dele e dizer que fugiu, né? Não, mas ele pode dizer pro chefe que matou e pra ela dizer que fugiu, entendeu? Ele pode dizer pra ela: mentir pro meu chefe. O que eu quero dizer é o seguinte: mentir pro meu chefe. A função dele de caçador só funciona se ele trouxer as pessoas mortas, porque a função daquilo ali é o seguinte: ninguém foge, se fugir, morre, entendeu? Então o cara é capaz até desses caras na vida real eles trazerem prêmios, né? Tipo, arranca a cabeça do cara, arranca, sei lá. Tá vendo o que acontece quando tenta fugir? Justamente para inibir novas tentativas. Ninguém foge, né? Agora, o livro parece que ele não termina aí, não. O livro mostra o depois da Flora, né? Que aí é aquela coisa meio que amarga, né? Que ela se conforma com a vida que ela vai ter, ela vai passar a ser a mulher mesmo do Isaac, vamos dizer, ela vai ter que aceitar que aquele é o cara dela agora. Os três têm destino bem diferente, né? Um foge, um morre e a outra vai viver na expiação ali. Vai continuar na merda. Provavelmente. A gente não sabe disso no filme, mas imagina que sim, né? Exatamente. Passaram um frio tremendo ali, atraso na produção, mas no final deu certo. O Reginaldo ganhou um prêmio de cinema do estado de São Paulo, mas o filme não teve esse sucesso todo e acabou sendo aí vamos dizer, a primeira e última incursão do Roberto Farias no
no que seria um cinema novo, algo assim, flertando com o cinema novo. Ele não era da turma, né? Que pena. Era isso, espero que vocês consigam ver, espero que ele volte ou esteja no YouTube, quem não viu. Se for quem for ver isso, vê logo, não dá mole. Cata aí. Não dá mole, que eles tiram. Isso aí. Mas beleza, então, vamos encerrar? Vamos lá. Valeu Até a aí, próxima. Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigadão aí, gente, um grande abraço aí. Valeu, Fred. Falou, valeu, Alexandre. Abraço!